Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 8ª lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é O Avivamento Espiritual no Mundo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final, pois iremos fazer aqui uma retrospectiva histórica a respeito de alguns avivamentos e eu acredito que vai enriquecer bastante a exposição dos professores nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. A nível de introdução, a igreja, ao longo da história, vivenciou alguns importantes avivamentos. Tá certo, meus irmãos? Mas é importante a gente contextualizar. Ao longo desse trimestre, a gente tem construído o significado do conceito do termo avivamento, né? E a gente tem dito que o significado mais exato desse termo seria um retorno às origens, né? Ou seja, o significado teológico mais coerente com esse termo é justamente um retorno às origens. Isto é, quando o povo de Deus sai dos padrões que a palavra de Deus dita, é necessário que o povo de Deus retorne às origens, ou seja, retorne a praticar, a observar esses padrões, assim como no seu início, porque Deus sempre quando chama o seu povo começa a seguir esses padrões, e ao longo do tempo é que o povo vai abandonando esses padrões da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, ao longo desse trimestre, a gente está construindo o significado teológico desse termo. E a gente vai ver que isso ocorreu em todos os avivamentos ao longo da história da igreja. Porque até esse momento, nós trabalhamos primeiro essa questão de conceituação do termo avivamento. Posteriormente, nós apresentamos aqui alguns avivamentos veterotestamentários e neotestamentários. Então, ou seja, os avivamentos que ocorrem na Bíblia Sagrada. Hoje, a gente vai enfatizar os avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Tá certo, meus irmãos? Então, eu peço para que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva histórica da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi inaugurada no primeiro século, ou seja, com a morte de nosso Senhor e Salvador, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, como está registrado em Atos capítulo de número 2. Então, ou seja, essa é a origem, essa é a inauguração da igreja de Cristo no primeiro século. Bom, e esta igreja estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Obviamente com as suas ressalvas, mas estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Então, quando a gente procura encontrar um padrão de igreja que seja adequado ao querer de Deus,
a vontade de Deus, a gente temos que olhar para esse padrão histórico que seria a igreja do primeiro século, registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Tá certo, meus irmãos? Mas a gente sabe que a história continua, ou seja, ela foi inaugurada no primeiro século, contudo, com o avançar do tempo, já no terceiro século, a igreja, depois de ter sido amplamente perseguida pelo Império Romano, o imperador Constantino resolve mudar de posição, de comportamento, comparado a seus pares, né, os antigos imperadores, e resolve dizer que agora o cristianismo já não é mais uma religião proibida no Império Romano. Ou seja, ela é uma religião permitida. Isso é já no terceiro século, por volta do terceiro século. Isso foi um grande problema para a igreja. Porque Constantino, ao fazer isso, ele acabou inserindo dentro da igreja cristã, que anteriormente estava em sintonia com os padrões da palavra de Deus, ele começa a introduzir o paganismo de forma muito velada, de forma muito disfarçada, mas ele introduz o paganismo na igreja. E a igreja vai viver um dos seus piores momentos, que no caso é o catolicismo romano. Tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, a igreja vai viver uma das suas piores épocas, que é a época da hegemonia do catolicismo romano. Então, ou seja, a igreja começou a sair do padrão a qual Deus desejava e tinha prescrito na sua palavra, e começou a aderir esse paganismo que Constantino e os seus sucessores foram incluindo dentro do corpo da igreja. Tá certo, meus irmãos? E isso não foi um período muito curto na história da igreja. Pelo contrário, esse período de trevas na história da igreja durou por muitos anos, por muitos séculos. Ou seja, por um milênio e alguns séculos. Ou seja, esse período durou 1 milênio e mais alguns séculos, aonde essa hegemonia do catolicismo romano prevaleceu sobre o direcionamento da Igreja de Cristo. E com a introdução desse paganismo, foi introduzido o papado. O papado nunca foi um ideal de Deus. Pelo contrário, se a gente estudar o que é o papado, a gente vai ver que de fato é uma distorção da verdadeira vontade de Deus. Deus nunca prescreveu que a igreja deveria ter uma espécie de papado. Isso foi uma distorção muito grande desse paganismo que foi introduzido. Foi introduzido também a tradição da igreja, ou seja, ao invés de a palavra de Deus ser a regra de fé e conduta do povo, era a tradição da igreja, ou seja, eram os concílios do catolicismo romano que prevalecia, e não a palavra de Deus. Ou seja, as tradições humanas estavam em um patamar superior à Bíblia. Não era a Bíblia que validava as tradições, pelo contrário, nessa época eram as tradições que tentavam validar a Bíblia. Uma total distorção. A gente também vê a introdução das indulgências, ou seja, o evangelho da negociata, o evangelho da barganha,
Isso é muito sério, meus irmãos. As pessoas tentavam comprar o perdão. As pessoas tentavam comprar o favor de Deus. Foi um período muito negro, muito difícil na história da igreja. Então é óbvio que a igreja necessitava de um avivamento, ou seja, de um retorno às origens, voltar aos padrões, como a gente pôde perceber que ela tinha no primeiro século, ou seja, os padrões bíblicos, como é narrado em Atos dos Apóstolos. Então, ou seja, a igreja necessitava de um avivamento. E graças a Deus esse avivamento aconteceu, que hoje é conhecido como Reforma Protestante. Tá certo, meus irmãos? Isso em torno do ano de 1500. Deus levanta um monge chamado Martinho Lutero para realizar essa reforma. Mas cabe aqui destacar que Martinho Lutero foi um dos reformadores, né? Porque muitas vezes a gente dá muito crédito a Martinho Lutero. É óbvio que Martinho Lutero fez um trabalho excepcional, mas ele não estava sozinho. Existiram os pré-reformadores que já atuaram antes de Lutero nascer. Vou citar só o nome de um aqui, só para contextualizar. Savonarola foi um pré-reformador. Existiram outros. E também existiram alguns reformadores contemporâneos a Martinho Lutero. É óbvio que a ação de Martinho Lutero foi mais intensa, teve um efeito mais abrangente, isso ninguém discute, mas ele não foi o único reformador. Teve os pré-reformadores e teve os reformadores contemporâneos a Martinho Lutero. E teve os pós-reformadores também, que vieram depois, séculos depois de Martinho Lutero, e ajudaram a fortificar esse movimento da reforma, que a gente já já vai comentar sobre eles. Tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, a reforma foi esse processo de avivamento, foi esse processo de retorno às origens. Foi esse processo onde esse monge mais os seus companheiros identificaram os desvios que a igreja medieval, ou seja, a igreja católica, estava praticando. E eles falaram, não é dessa forma. A igreja precisa tornar a ter vida, porque do jeito que ela está morta. Então ela precisa voltar às origens. Nas origens não era dessa forma. E ali eles começaram a militar essa bandeira de que a igreja necessitava retornar às suas origens. E aí entra as várias solas da reforma. Sola escritura, ou seja, não é a tradição que está acima da Bíblia, mas é a Bíblia que está acima da tradição, somente ela. Sola fide, ou seja, somente a fé. A salvação não é comprada, é pela fé. Sola gratia, somente pela graça. E assim sucessivamente. A gente consegue ver as grandes solas que Martinho Lutero fixou e as suas 95 teses, comprovando e confrontando o sistema daquela época. Ou seja, voltando à essência dos vídeos anteriores dessa playlist ou desse trimestre.
Não existe avivamento sem confronto. O avivamento é um confronto. O que Martinho Lutero fez foi simplesmente confrontar o sistema. Falei, olha, vocês estão agindo dessa forma, só que dessa maneira que a Bíblia nos orienta. E ali fixou as suas 95 teses. Então, irmãos, foi o grande movimento que deu uma reviravolta na história da humanidade. Ou seja, o movimento da reforma. Foi uma mudança de paradigma. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar porque a gente tem bastante coisa para comentar ainda. Uma vez Deus levantando Martinho Lutero e os seus companheiros, tanto pré-reformadores como os reformadores contemporâneos a Lutero, para confrontar o sistema, para dizer que o sistema estava errado, o sistema estava levando o povo ao fracasso espiritual, para longe dos padrões de Deus. Então, uma vez Martinho Lutero, tendo feito de forma muito brilhante esse trabalho, Deus levantou homens, ou seja, reformadores agora, para sistematizar a doutrina protestante. Então, ou seja, Martinho Lutero apontou os erros. Agora vem outros homens e agora vão falar, olha, deve ser feito dessa forma. E ali construíram uma teologia protestante. Falou, ó, vamos abandonar essa teologia católica que está errada, assim como apontou Martinho Lutero, e agora vamos seguir essa teologia protestante, porque essa está mais próxima ao texto, essa dá valor ao texto bíblico, essa dá valor à vontade de Deus. E aí entra em cena alguns reformadores, como Armínio, Calvino, que vão sistematizar a teologia protestante. Então tiveram grande contribuição também nesse movimento da reforma, atuando principalmente aí a partir do século XVI em diante. Não obstante, meus irmãos, como nem tudo é flores, a igreja saiu dessa doutrina errônea do catolicismo, dessa teologia desviada do catolicismo, e agora abraçou a teologia protestante, a teologia que está mais próxima à vontade de Deus, mas a igreja começou a se esfriar, começou a simplesmente praticar o formalismo. Ou seja, tinha uma teologia correta, tinha pregações corretas, mas o povo estava fazendo aquilo de forma muito mecânica, de forma muito, melhor dizendo, com uma mera formalidade. Então, ou seja, Deus precisava agora fazer um ajuste. A teologia está certa, mas o entusiasmo do povo não. Ou seja, como a gente também trabalhou aqui, o avivamento tem esse segundo conceito. Então, o primeiro conceito seria o retorno às origens. O segundo conceito seria essa questão do poder, do revestimento de poder, da ousadia, do fervor, do entusiasmo, dessa questão mais carismática. Então o avivamento tem esse duplo aspecto, o retorno às origens e uma ação baseada no poder do Espírito Santo. Ou seja, a igreja se conduz no poder do Espírito Santo. E não era o que estava acontecendo com a igreja logo após
Martinho Lutero e os reformadores que nós acabamos de citar aqui terem sistematizado a teologia protestante, ou seja, o povo ainda continuava com aquela liturgia católica, daqueles cultos frios, mecânicos, cultos formalistas. Aí Deus precisou levantar agora os avivalistas. Exatamente, que tiveram um papel importantíssimo na história da reforma. Então nós falamos aqui dos pré-reformadores, dos reformadores como Martinho Lutero, dentre outros que eram seus contemporâneos, dos pós-reformadores que sistematizaram a doutrina protestante, como Armínio, Calvino, dentre outros também, mas a igreja estava com um comportamento mecânico, formalista. Então Deus, para resolver esse problema, precisou chamar os avivalistas, ou seja, do século XVIII em diante. Deus levantou os avivalistas. Quem são esses homens, irmão Bruno? Jonatas Edwards, John Wesley, que é o fundador aí do movimento dos metodistas, que influencia a nossa teologia arminiana, George Whitefield, que impactou as origens dos Estados Unidos, Carlos Finney, Spurgeon, D.L. Moody, todos esses foram avivalistas, foram homens que fizeram a chama arder por missões, por evangelismo transcultural, por cultos cheios do poder do Espírito Santo. Não estou falando de emocionalismo, estou falando de poder de fato. Então esses homens trouxeram essa característica do processo do avivamento. Por isso que chamam esses homens, os estudiosos, de avivalistas. Tá certo, meus irmãos? Que tiveram grande contribuição para o desenvolvimento da reforma. Vou até repetir o nome deles aqui. Jonatas Edwards, John Wesley, George Whitefield, Carlos Finney, Spurgeon, D.L. Moody, dentre outros, porque não posso aqui de forma exaustiva citar todos, mas que contribuíram de forma magnífica, né, para o que a gente conhece hoje de cristianismo atual. Por exemplo, cultos ao ar livre, evangelismo transcultural, missões, foram tudo esses avivalistas que introduziram nesse processo da reforma. Tá certo, meus irmãos? Então tiveram contribuição significativa e todos eles agiram, cada um em sua época, agiram confrontando o sistema, ou seja, eles conseguiram avivar as suas igrejas da época confrontando o sistema. Ou seja, que sistema? Dessas igrejas mornas, mecânicas, formalistas e etc. Eles confrontaram esses sistemas a tal ponto de eles serem proibidos e muitas vezes expulsos das suas próprias congregações, como no caso de George Whitefield, dentre outros, que foram expulsos das suas respectivas igrejas porque começaram a confrontar os erros, falando, olha, é necessário a gente ter as características da igreja primitiva, ou seja, da igreja do primeiro século, as características das origens da igreja de Cristo. Certo, meus irmãos? E a reforma, talvez não seja do conhecimento de todos, impactou o mundo em várias dimensões. Muitas vezes, os protestantes são acusados, principalmente pelos católicos,
de um movimento protestante ser um movimento não intelectual. Ou seja, é um movimento que não está sustentado pela racionalidade, mas isso é um mito, porque a reforma protestante influenciou o mundo como um todo, principalmente nas questões intelectuais. Até então, as universidades eram poucas que existiam antes da reforma e limitada mais para o clero da igreja e não com portas abertas para a grande massa da população. E foi justamente a reforma que fez isso mudar. A reforma deu origem a grandes instituições de ensino, grandes universidades de ensino de grande impacto no mundo. Vou citar algumas aqui. A Universidade Yale é fruto da reforma protestante. A Universidade Harvard, considerada uma das maiores do mundo, durante muitos anos foi a maior do mundo, fruto da reforma protestante. A Universidade de Princeton, também uma grande universidade, fruto da reforma protestante. A reforma protestante influenciou a alfabetização alemã. Ou seja, o alemão não era uma língua muito difundida. O pessoal que vivia na Alemanha não era alfabetizado. E quando Martinho Lutero entregou a Bíblia ao povo, no seu próprio vernáculo, que no caso era o alemão, isso ajudou na alfabetização da sociedade alemã. E além disso, o alemão que a gente conhece hoje é fruto justamente dessa Bíblia de Lutero, a qual foi traduzida para o alemão. Olha só, irmãos, o impacto da reforma. A reforma influenciou a Constituição americana. Ou seja, os Estados Unidos foi influenciado nas suas origens pela reforma protestante, ou seja, a organização política na época teve influência pela reforma protestante. Literalmente, os Estados Unidos teve um advento protestante, ou seja, o início dos Estados Unidos como nação foi uma nação protestante. Infelizmente, enfim, não vale a pena comentar, largou essa característica há muito tempo, mas enfim, as suas origens tiveram essas características. Olha só, irmãos, a reforma protestante influenciou todo o Ocidente, que é o que a gente chama de tradição judaico-cristã. Hoje, o que a gente tem de direito em boa parte do Ocidente é influenciado por essa que a gente chama de tradição judaico-cristã. Ou seja, os valores bíblicos veterotestamentário e neotestamentário influenciaram a nossa cultura. É fácil a gente perceber essas coisas. Ou seja, o aborto para nós é algo extremamente hediondo. O casamento, ou seja, a família tem um respaldo civil muito construído na sociedade ocidental, fruto dessa reforma protestante, dessa tradição judaico-cristã. Então vocês estão entendendo o impacto da reforma? A reforma não só impactou a Igreja de Cristo, mas através de ela impactar a Igreja de Cristo impactou o mundo. Irmão, se a gente quer um mundo diferente, um mundo que de fato venha a ser impactado pela palavra de Deus, é necessário a gente seguir esse exemplo da reforma. Nós somos o sal deste mundo.
Nós somos a luz deste mundo. A igreja precisa influenciar. Assim como na reforma a igreja influenciou o mundo, influenciou o Ocidente, e a gente percebe essa influência até os dias de hoje, séculos depois. Imagina se nos nossos dias, no nosso século, a gente produzir, através da ação do Espírito Santo, um grande avivamento que a gente pode fazer neste mundo, que a gente pode trazer de impacto a essa sociedade tão longe de Deus. Então, irmãos, eu concluo essa aula, essa retrospectiva histórica da igreja, dizendo: é responsabilidade nossa fazer com que a igreja nunca saia dos padrões de Deus. Mas quando ela sair, é necessário a gente ter essa nobreza de reconhecer que nós precisamos retornar às origens. A gente precisa fazer agora uma reforma dentro da reforma protestante, porque a reforma protestante, ao longo do tempo, também tem perdido as suas características, tem deixado as suas origens. É necessário uma nova reforma para a gente voltar de fato aos princípios basilares do cristianismo. É necessário, irmão. Será que você consegue sentir a urgência dessa necessidade, meu querido aluno, meu querido professor? Escreva aí nos comentários. Compartilhe, irmãos, com outras pessoas esse vídeo, para ver se Deus desperta o coração dessas pessoas e desperte o nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.